Davi era filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá e era neto de Rute com Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo e possuía boa aparência. O rei Saul transgrediu a lei de Deus de várias formas. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e desprezou o conselho divino, sem que se arrepender de seus pecados. Então Deus resolveu tomar o reino de Saul e passá-lo a um homem, segundo o seu coração. Esse homem era Davi, um jovem que se ocupava de apacentar os rebanhos de seu pai. Deus então falou com o profeta Samuel e lhe ordenou que fosse à casa de Jessé, em Belém. Naquela casa, ele haveria de ungir o novo rei de Israel. Na casa de Jessé, o profeta Samuel aguardou saber quem era o escolhido do Senhor para ser ungido rei. Jessé fez passar diante de Samuel seus 7 filhos mais velhos e imponentes. Inclusive, o profeta chegou até a ficar impressionado com Eliabe e pensou que ele era quem Deus tinha escolhido. Porém, naquela ocasião, Deus corrigiu o pensamento de Samuel, explicando que sua escolha soberana não dependia da aparência e da imponência de alguém. Após ser ungido rei por Samuel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Isso significa que ele recebeu a capacitação especial para cumprir o chamado de Deus. Depois de Davi ter sido ungido rei de Israel, ele continuou exercendo suas funções civis em sua casa e em Israel. A unção real não era a mesma coisa que a cerimônia de coroação. Davi foi ungido rei pelo Senhor, mas não foi imediatamente entronizado em Israel. Ainda havia um longo caminho a ser percorrido. Vale lembrar que Davi primeiramente foi ungido diante de sua casa, em Belém. Tempos depois, ocorreu uma segunda unção, diante de sua tribo. Nessa ocasião, ele se tornou rei de Judá, em Hebrom. Então, somente depois da morte de Saul e seus filhos, que Davi foi ungido diante de toda a nação de Israel. A ascensão de Davi no trono ocorreu simultaneamente ao declínio e ruína de Saul. Naquele tempo, o rei Saul já não contava mais com a capacitação divina, pois ele havia sido rejeitado por Deus. Embora ainda estivesse fisicamente ocupando o trono de Israel, o novo rei, diante de Deus, já era Davi. De acordo com a Bíblia, Davi teve 8 esposas e mais de 20 filhos. Batseba foi uma das esposas do rei Davi e mãe do rei Salomão. Antes de se casar com o rei de Israel, Batseba era esposa de Urias, o heteu. Sua história ficou conhecida principalmente pelo episódio do pecado do rei Davi. Ela era a filha de Eliã e neta de Aitofel, o Gilonita. O seu nome provavelmente significa filha de um juramento. Ela também é chamada no texto bíblico de Batsua, que significa filha de abundância. Antes do seu envolvimento com Davi, Batseba era mulher de Urias, um soldado heteu do exército de Davi. A Bíblia não traz informações da vida pessoal de Batseba e Urias. O que se sabe é que um certo dia Batseba foi vista por Davi enquanto se lavava. Como ele a viu do terraço do seu palácio, de alguma maneira o lugar em que Batseba estava se banhando não era totalmente reservado. Naquele tempo, Urias estava no campo de batalha, a serviço do exército de Israel. Davi ficou impressionado com a beleza de Batseba e não conseguiu subjugar seus desejos. Inicialmente, ele não sabia quem era Batseba, mas logo foi informado por seus servos que tratava-se da esposa de um de seus guerreiros. Mesmo assim, Davi ordenou que a mulher fosse levada ao seu palácio.
Ali ele se deitou com Batseba e concretizou seu pecado de adultério. O texto bíblico diz: E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava banhando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela. Então voltou ela para sua casa. Após ter seduzido Batseba, o rei Davi descobriu que ela havia engravidado dele. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então ele tentou fazer com que Urias pensasse que o filho era dele. Para tanto, ele mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém, na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Batseba. Com isso, ele não suspeitaria da gravidez dela. Porém, Urias não aceitou ir para sua casa, se deitar com a sua esposa, enquanto seus companheiros estavam engajados numa guerra. Inclusive, Davi chegou até a embriagá-lo, mas ele não cedeu. Foi então que Davi se afundou ainda mais no pecado, ao ordenar que Urias fosse colocado na frente da batalha, para ser morto. O texto bíblico diz: E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Depois de ter passado o luto de Batseba pela morte de seu marido, Davi a tomou como esposa. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou ao seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Tudo parecia quieto e escondido, mas Deus havia visto o que Davi fez, e definitivamente não se agradou. O Senhor enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi e expor sua miséria. Primeiro, Natã contou a Davi um tipo de parábola, e tudo isso aconteceu de tal forma que, antes mesmo de cair em si, Davi ficou revoltado com a situação descrita pelo profeta e declarou que era digno de morte o homem que tivesse cometido tal pecado. Quando soube que tratava-se de seu próprio caso, o rei de Israel se lamentou profundamente. Porém, mesmo com o arrependimento genuíno e sincero de Davi, o filho de seu adultério veio a morrer. Depois, já casados, juntos Davi e Batseba foram pais de outros 4 filhos: Salomão, Simeia, Sabobe e Natã. De todos os filhos de Batseba e Davi, sem dúvida Salomão foi o mais ilustre. Inclusive, a coroação de Salomão aconteceu no momento em que havia uma conspiração para que seu meio-irmão, Adonias, assumisse o trono de Israel. Batseba, juntamente com o profeta Natã e o sacerdote Zadok, foram importantes para que Adonias não tivesse sucesso em sua reivindicação. Eles conseguiram fazer com que rapidamente Davi proclamasse Salomão como rei. Quando isso aconteceu, Batseba se tornou rainha-mãe em Israel. Mais tarde, o mesmo Adonias se empenhou em persuadir Batseba para que ela pedisse que o rei Salomão lhe desse Abisag como esposa. Abisag havia sido esposa de Davi em seus últimos dias. Foi nesse contexto que Adonias acabou sendo morto. Como a mãe de Salomão, Batseba é mencionada no Novo Testamento, ao ser incluída na genealogia de Jesus.